Felipe Luiz detona Pedro em coletiva e disse claramente: o jogador foi desrespeitoso com os companheiros, com o clube, principalmente com ele. Fica até o final desse vídeo porque explodiu a bomba. Aconteceu agora. O Flamengo vence o São Paulo, é líder do Campeonato Brasileiro, mas só se fala de uma coisa: da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, onde ele abriu o jogo, detonou o Pedro. E claro, o empresário do Pedro já soltou uma nota dizendo que irá colocar uma proposta oficial de venda na mão do presidente do Flamengo, BAP. Nação, olha só, o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã, lotado, quase 70 mil torcedores, mas o que pairou foi o pós-jogo. A entrevista tão esperada do técnico Felipe Luiz para falar acerca do atacante Pedro tomou todos os holofotes. Ninguém perguntou sobre os 2-0, ninguém perguntou sobre um excelente jogo que o Flamengo fez, onde o goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, nem sequer fez uma defesa. Ninguém perguntou do golaço do Luiz Araújo e nem de mais um gol do Wallace Yan, se agora o jogador pode ser ou não titular do Flamengo. A primeira pergunta foi em relação ao Pedro. E o técnico Felipe Luiz, ele foi claro, ele foi categórico. Ele disse: eu conto com o Pedro, eu gosto do Pedro, ele é o melhor atacante do Brasil, um dos melhores do mundo, um que pode me entregar de 30 a 40 gols no ano, mas ele tem que querer. E o que aconteceu essa semana beira o ridículo. Rapaz. Nação, olha só, o técnico Felipe Luiz, eu vou falar do jogo, tá vendo? Não tem nem como falar do jogo. O técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele detonou o Pedro. Mas ele batia e assoprava, mas não assoprava em relação a arrependimento do que estava falando, não. Ele assoprava em relação a ser um professor. O Felipe Luiz merece todos os aplausos. Gente, ele expôs tudo. Ele disse que o Pedro é o que menos treina. Ele disse que o Pedro é pior em todos os sentidos, requisitos de treinamento. Em força, em velocidade, em tudo. E quando foi perguntado se o Pedro acha que ele merece ser titular pelo que ele já fez, o técnico Luiz disse que sim, mas ninguém jogador vive de passado. Ele disse que essa semana o Pedro, sim, nação, eu ia até trazer isso pra você, eu trouxe, ia trazer um vídeo mais completo, porque eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo. Essa semana aconteceu que, no treino do Flamengo de quarta-feira, o Pedro abandonou o treino. O treino foi dividido em 4 etapas, o Pedro fez 2, na terceira ele disse que estava com a perna pesada. Isso caiu mal entre os jogadores, um olhou para um, outro olhou para outro, por quê? Porque o Pedro já vinha fazendo corpo mole há muito tempo. E o técnico Felipe Luiz o cortou do jogo contra o São Paulo. Acontece que agora o Felipe Luiz falou: eu conto com ele. Eu não quero vender ele. Nunca quis vender ele. Quando ele foi perguntado sobre a situação lá dos 15 milhões, ele falou: não sou eu que vendo, não sou eu que compro e muito menos eu que escolho o jogador. Até também já tirando o nome dele na questão do Michael Johnson, que muita gente estava colocando o nome do Michael Johnson no colo também do Felipe Luiz. Ele disse: eu não compro o jogador, eu não desisto de jogador, eu não escolho o jogador, eu coloco a característica. Ou seja, eu preciso de um meia com característica assim, 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 assim. Eu preciso de um ponta com característica assim, 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 assim. E daí quem mapeia é o scout do clube, juntamente com o Boto e a diretoria que faz ou desfaz a proposta. Mas em relação ao Pedro, ele disse que o Pedro foi desrespeitoso. E pro Pedro dar a volta por cima, o Pedro tem que querer. E o Pedro não tá querendo. E também não é só isso, o Pedro vai ter que pedir desculpa aos companheiros. Ele falou também que ele chamou os capitães, ou seja, Bruno Henrique, Jorginho de Arrascaeta, Alexandre, Danilo. O próprio Jorginho acabou de chegar e falou: Pedro, é o seguinte, eu conto com você. Você é um centroavante de Copa do Mundo. Mas do jeito que dá, não dá. Você não tá treinando, e não é de hoje, nação, não é de hoje. O técnico Luiz falou que não é de hoje. E ele disse, claro, como eu tenho um atleta, que ele é o último em tudo, porque é mapeado. Hoje os jogadores têm GPS nesse que mapeia tudo. Ele é o último em tudo, e eu vou colocar ele na frente do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, não dá.
Não dá. Eu quero ganhar. Palavras do Felipe Luiz. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar junto comigo, ok. Mas se ele não quiser ganhar, tem quem queira. Nossa. É isso, cara. Irmão, olha só pra você ver. Primeiro que o Pedro fez biquinho, depois que aconteceu esse negócio aí do Boto aí. Chegar a proposta, vai, Pedro. Não quiser ficar no Flamengo, não fique. Agora, não venda pra clube brasileiro, não. Clube brasileiro, não. Deixa ele sem jogar, mas vender pra clube brasileiro, não. Agora, se for pra Arábia, pra China, vai, irmão. Ó, o Yuri Alberto marca. O Memphis Depay marca. O Haaland marca. O Hulk marca. O Lewandowski marca. O Harry Kane marca. Corre atrás. Morde. Porque você não pode, Pedro, ser melhor do que quem? Você é melhor do que quem? E você que vai vir aqui nos comentários e falar, ai, mas a culpa do Felipe, não tem culpa, Felipe, a culpa é do Pedro. Se eu tenho 11 jogadores, alguém tá me assistindo que bate bola, joga futebol? Bate uma peladinha, pelo menos? Se eu tenho 11 contra 11 e um não marca, eu já tenho 11 contra 10, irmão. Se eu tô jogando no salão, é 5 contra 5 e um não marca, eu já tenho 5 contra 4, irmãos. Então, no futebol de hoje, é impossível ter um jogador que não marca. É impossível ter um jogador que não corre. E o técnico Felipe Luiz falou mais, falou do deboche do Pedro nos treinamentos com os jogadores. Falou do deboche do Pedro no aquecimento, quando coloca os jogadores para aquecer, o Pedro fica lá assim. Todo mundo tá, e o Pedro tá. E rindo. E ele disse uma coisa que eu não tinha pensado. Para quem tá falando que eu não gosto do Pedro, o Flamengo fez 4 jogos no Super Mundial. Ele foi titular em 2. Nem o Bruno Henrique foi titular. Verdade, né? Agora para pensar, não. O Pedro foi titular em 2. Fez o quê? Nada. Nem quanto Esperance. Colocou o Pedro quanto Esperance. O que o Pedro fez? Nada. Irmão, não tem essa. Ah, futebol... Irmão, tem que correr, tem que marcar, tem que morder, tem que estar bem fisicamente nos treinamentos. O Felipe Luiz está correto, não tem como, gente, não tem como. Eu tenho 30 atletas, 30, ele é o pior de todos. Aí se ele é o pior em tudo, eu vou pegar ele e vou colocar ele ali, esse que é meu titular, os outros vão lá e falar assim, o cara é titular, mas é o pior em tudo. É o que menos corre no treinamento, é o que dá migué em treinamento. Tá jogando por causa de quê? Com nome? Ah, mas ele resolve dentro de campo. Resolve nada. Resolve nada. Até ano passado, antes da lesão, ele resolvia sim. Ele voltou, fez uns golzinhos e ó, sumiu, Pedro. Então, gente, na boa, com nome não dá. Com nome não dá. Eu sei que o Pedro já foi injustiçado no Flamengo naquelas situações do Gabigol. Eu sei que foi sim, fazia mais gols que o Gabigol. Eu sei que teve a briga lá com o técnico de São Paulo. Eu sei que o Pedro tem problemas. Ele é fraco psicologicamente, eu sei, todo mundo sabe. Agora, se não obedecer o chefe, não dá. Eu tô do lado do Felipe Luiz. Eu quero ver o Flamengo ganhar. Eu quero vencer. Assim como ele falou. E se o Pedro quiser vencer com a gente, venha. Se não quiser vencer, meu amigo, tem quem queira. É assim que eu acho. Mas o que vocês acham disso tudo? Tá vendo? Nem falei do jogo. Vou até terminar o vídeo aqui para o vídeo não ficar longo, mas o que vocês acham dessa situação toda? Comente, porque o seu comentário ele é muito importante para o nosso canal, beleza? Também se inscreve, deixa o like, compartilha e não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. Técnico Felipe Luiz detona Pedro em coletiva e disse claramente: o jogador foi desrespeitoso com os companheiros, com o clube, principalmente com ele. Fica até o final desse vídeo porque explodiu a bomba. Aconteceu agora. O Flamengo vence o São Paulo, é líder do Campeonato Brasileiro, mas só se fala de uma coisa, da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, onde ele abriu o jogo
detonou Pedro. E claro, o empresário do Pedro já soltou uma nota dizendo que irá colocar uma proposta oficial de venda na mão do presidente do Flamengo, BAP. Nação, olha só, o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã, lotado, quase 70 mil torcedores, mas o que pairou foi o pós-jogo. A entrevista tão esperada do técnico Felipe Luiz para falar acerca do atacante Pedro tomou todos os holofotes. Ninguém perguntou sobre os 2-0, ninguém perguntou sobre um excelente jogo que o Flamengo fez, onde o goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, nem sequer fez uma defesa. Ninguém perguntou do golaço do Luiz Araújo e nem de mais um gol do Wallace Yan, se agora o jogador pode ser ou não titular do Flamengo. A primeira pergunta foi em relação ao Pedro. E o técnico Felipe Luiz, ele foi claro, ele foi categórico. Ele disse: eu conto com o Pedro, eu gosto do Pedro, ele é o melhor atacante do Brasil, um dos melhores do mundo, um que pode me entregar de 30 a 40 gols no ano, mas ele tem que querer. E o que aconteceu essa semana beira o ridículo. Rapaz. Nação, olha só, o técnico Felipe Luiz, eu vou falar do jogo, tá vendo? Não tem nem como falar do jogo. O técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele detonou o Pedro. Mas ele batia e assoprava, mas não assoprava em relação a arrependimento do que estava falando, não. Ele assoprava em relação a ser um professor. O Felipe Luiz merece todos os aplausos. Gente, ele expôs tudo. Ele disse que o Pedro é o que menos treina. Ele disse que o Pedro é pior em todos os sentidos, requisitos de treinamento. Em força, em velocidade, em tudo. E quando foi perguntado se o Pedro acha que ele merece ser titular pelo que ele já fez, o técnico Luiz disse que sim, mas ninguém jogador vive de passado. Ele disse que essa semana o Pedro, sim, nação, eu ia até trazer isso pra você, ia trazer um vídeo mais completo, porque eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo. Essa semana aconteceu que, no treino do Flamengo de quarta-feira, o Pedro abandonou o treino. O treino foi dividido em 4 etapas, o Pedro fez 2, na terceira ele disse que estava com a perna pesada. Isso caiu mal entre os jogadores, um olhou para um, outro olhou para outro, por quê? Porque o Pedro já vinha fazendo corpo mole há muito tempo. E o técnico Felipe Luiz o cortou do jogo contra o São Paulo. Acontece que agora o Felipe Luiz falou: eu conto com ele. Eu não quero vender ele. Nunca quis vender ele. Quando ele foi perguntado sobre a situação lá dos 15 milhões, ele falou: não sou eu que vendo, não sou eu que compro e muito menos eu que escolho o jogador. Até também já tirando o nome dele, né, que é a situação do Michael Johnson, que muita gente estava colocando o nome do Michael Johnson no colo também do Felipe Luiz. Ele disse: eu não compro o jogador, eu não desisto de jogador, eu não escolho o jogador, eu coloco a característica. Ou seja, eu preciso de um meia com característica assim, 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 assim. Eu preciso de um ponta com característica assim, 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 assim. E daí quem mapeia o scout do clube, juntamente com o Boto e a diretoria que faz ou desfaz a proposta. Mas em relação ao Pedro, ele disse que o Pedro foi desrespeitoso. E pro Pedro dar a volta por cima, o Pedro tem que querer. E o Pedro não tá querendo. E também não é só isso, o Pedro vai ter que pedir desculpa aos companheiros. Ele falou também que ele chamou os capitães, ou seja, Bruno Henrique, Jorginho de Arrascaeta, Alexandre, Danilo, o próprio Jorginho acabou de chegar e falou: Pedro, é o seguinte, eu conto com você. Você é um centroavante de Copa do Mundo. Mas o jeito que dá, não dá. Você não tá treinando, e não é de hoje, nação, não é de hoje. O técnico Luiz falou que não é de hoje. E ele disse, claro, como eu tenho um atleta, que ele é o último em tudo, porque é mapeado. Hoje os jogadores têm GPS nesse que mapeia tudo. Ele é o último em tudo, e eu vou colocar ele na frente do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Não dá. Não dá. Eu quero ganhar. Palavras do Felipe Luiz. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar junto comigo, ok. Mas se ele não quiser ganhar, tem quem queira. Nossa. É isso, cara. Irmão, olha só pra você ver. Primeiro que o Pedro fez biquinho, depois que aconteceu esse negócio aí do Boto aí. Chegar a proposta, vai, Pedro. Não quiser ficar no Flamengo, não fique. Agora, não venda pra clube brasileiro, não. Clube brasileiro, não.
deixa ele sem jogar, mas vender para clube brasileiro, não. Agora, se for para a Arábia, para a China, vai, irmão. Ó, o Yuri Alberto marca. O Memphis Depay marca. O Haaland marca. O Hulk marca. O Lewandowski marca. O Harry Kane marca. Corre atrás. Morde. Porque você não pode, Pedro. Você é melhor do que quem? Você é melhor do que quem? E você que vai vir aqui nos comentários e falar, ai, mas a culpa do Felipe, não tem culpa, Felipe, a culpa é do Pedro. Se eu tenho 11 jogadores, alguém tá me assistindo que bate bola, joga futebol? Bate uma peladinha, pelo menos? Se eu tenho 11 contra 11 e um não marca, eu já tenho 11 contra 10, irmão. Se eu tô jogando salão, é 5 contra 5 e um não marca, eu já tenho 5 contra 4, irmãos. Então, no futebol de hoje, é impossível ter um jogador que não marca. É impossível ter um jogador que não corre. E o técnico Felipe Luiz falou mais, falou do deboche do Pedro nos treinamentos com os jogadores. Falou do deboche do Pedro no aquecimento, quando coloca os jogadores para aquecer, o Pedro fica lá assim. Todo mundo tá, e o Pedro tá. E rindo. E ele disse uma coisa que eu não tinha pensado. Para quem tá falando que eu não gosto do Pedro, o Flamengo fez 4 jogos no Super Mundial, ele foi titular em 2. Nem o Bruno Henrique foi titular. Verdade, né? Agora para pensar, o Pedro foi titular em 2. Fez o quê? Nada. Nem quanto Esperance. Colocou o Pedro quanto Esperance, o que o Pedro fez? Nada. Irmão, não tem essa. Ah, futebol... Irmão, tem que correr, tem que marcar, tem que morder, tem que estar bem fisicamente nos treinamentos. O Felipe Luiz está correto, não tem como, gente, não tem como. Eu tenho 30 atletas, 30, ele é o pior de todos. Aí, se ele é o pior em tudo, eu vou pegar ele e vou colocar ele ali, que é meu titular, os outros vão lá e falam assim, o cara é titular, mas é o pior em tudo. É o que menos corre no treinamento, é o que dá migué em treinamento. Tá jogando por causa de quê? Com nome? Ah, mas ele resolve dentro de campo. Resolve nada. Resolve nada. Até ano passado, antes da lesão, ele resolvia sim. Ele voltou, fez uns golzinhos e ó, sumiu, Pedro. Então, gente, na boa, com nome não dá. Com nome não dá. Eu sei que o Pedro já foi injustiçado no Flamengo naquelas situações do Gabigol. Eu sei que foi sim, fazia mais gols que o Gabigol. Eu sei que teve a briga lá com o técnico de São Paulo. Eu sei que o Pedro tem problemas. Ele é fraco psicologicamente, eu sei, todo mundo sabe. Agora, se não obedecer o chefe, não dá. Eu tô do lado do Felipe Luiz. Eu quero ver o Flamengo ganhar. Eu quero vencer. Assim como ele falou. E se o Pedro quiser vencer com a gente, venha. Se não quiser vencer, meu amigo, tem quem queira. É assim que eu acho. Mas o que vocês acham disso tudo? Tá vendo? Nem falei do jogo. Vou até terminar o vídeo aqui, para o vídeo não ficar longo, mas o que vocês acham dessa situação toda? Comente, porque o seu comentário ele é muito importante para o nosso canal, beleza? Também se inscreve, deixa o like, compartilha e não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.